Welcome everyone! Seja muito bem-vindo, bem-vinda à Ultimate English Week, a semana em que você vai aprender o caminho definitivo para superar o desafio de aprender inglês. Eu sou a Teacher Paula Gabriela e comigo você vai ter uma série de aulas gratuitas com as melhores ferramentas e estratégias para aprender inglês com confiança. Você vai perceber que falar inglês não precisa ser difícil, muito pelo contrário, pode ser uma experiência muito prazerosa, divertida e eficaz. E hoje você está entrando no Level 1 da Ultimate English Week. Eu vou te mostrar que quando você toma a decisão de aprender inglês, você precisa saber exatamente como estudar e qual caminho realmente seguir. Quando a gente não sabe para onde ir, infelizmente qualquer direção serve, né? E a maioria das pessoas acaba seguindo um aprendizado totalmente ultrapassado, o que faz com que elas fiquem achando que elas mesmas são as culpadas por nunca evoluírem no inglês. Se você seguiu esse caminho até hoje, não tem problema. Agora você está no lugar certo. Aqui você vai conseguir fazer a escolha que te leva definitivamente para a fluência. Talvez seu objetivo seja fazer um intercâmbio, fazer aquela viagem dos sonhos e realmente conhecer novas culturas e pessoas sem passar perrengue. Ou talvez seu objetivo é pensar no seu futuro para abrir as portas e realizar as metas na sua vida profissional. Ou mesmo se você simplesmente quer entender as músicas das suas bandas preferidas e cantar no chuveiro ou maratonar aquela série que você ama sem perder nenhum detalhe. Mas não importa quais sejam os seus sonhos ou quantos anos você tem, se você está começando agora a estudar inglês ou se você é aquela pessoa que estudou por anos, mas até hoje se sente frustrada por não conseguir se comunicar. Eu quero te dizer que aprender inglês, falar inglês, é para você, é para todo mundo. E é por isso que você está aqui agora na Ultimate English Week, para se conectar com o futuro que você merece e que está esperando por você. E eu te garanto que a nossa jornada aqui vai ser super divertida, porque não dá para aprender um novo idioma de um jeito chato, sem graça e sem resultado, né? E foi bem assim, ensinando de um jeito totalmente diferente, que eu já impactei milhares de pessoas com as minhas aulas e uma legião de seguidores no Instagram, no TikTok e no YouTube. Eu fico extremamente feliz com esse reconhecimento. E é isso que me motiva a seguir com a minha missão como professora, que o inglês seja uma realidade para todo mundo. Well, the first thing I would like to say is that her classes, it's just amazing. She has a method quite good. She likes to fuse her good humor, funny things with grammar. And it makes all the difference because it makes some stuff that would be boring and hard, it becomes easier. And it makes all the difference. Grammar is useless without speaking, so she encourages you to speak, and that's the reason why I'm speaking today with confidence. I owe it to Teacher Paula because she teaches me a lot, and I think that's it. Viu como é possível superar esse desafio de aprender inglês? Milhares de pessoas também não sabiam que existia um caminho muito mais fácil e que o inglês não é um bicho de 7 cabeças, mas sim algo maravilhoso de se aprender desde que você tenha as ferramentas certas e as técnicas que funcionem de verdade. É por isso que eu desafio você a vir comigo para a gente enfrentar de vez todos os obstáculos na hora de aprender inglês. Chegou a hora do The English Challenge. Opa, assustou? Se assusta não. Vai ser assim, eu vou chamar uma convidada muitíssimo especial para me responder por que até agora ela não consegue falar inglês. Valendo um passaporte direto para a fluência, eu vou ajudar dando soluções eficazes para ela se desenvolver no idioma. E você talvez esteja passando pelos mesmos problemas que ela, então não sai daí. Oi, me chamou? Nossa, eu tava super nervosa ali, esse negócio de falar inglês na frente de todo mundo. Se bem que eu sou fluente, né? Não, pode ficar tranquila que você não vai precisar falar inglês agora. Ai, não? Ai, que bom, menina. Eu tava pensando que você ia testar meu inglês. Até engoli seco aqui de nervoso. O que é, então? É tipo um jogo. Eu vou te fazer algumas perguntas com opções de resposta. Aí você me diz com qual você mais se identifica. Bem simples. Ah, nossa, fácil. De boa. Então bora comigo pro The English Challenge. Imagina o seguinte, você estudou inglês numa escola tradicional. Foi isso mesmo. E eis que finalmente chegou o grande momento que você tanto sonhava. Você vai viajar para outro país. Ai! E aí você tá lá na viagem, morrendo de vontade de turistar e resolve dar uma volta sozinha na cidade. E eis que você olha pro lado, olha pro outro e percebe que tá perdida. Então você pede ajuda para uma pessoa nativa do país. Hi, excuse me, sir. How can I get to the train station?
Oh, poor thing, you look lost. Don't you worry, it's a piece of cake. Go straight ahead and right after the bakery, you make a left. Walk for, say, 2 or 3 blocks and you'll see a fancy Italian restaurant. You can't miss it. They serve great lasagna, by the way. Anyways, walk past the restaurant and at the roundabout, you take a right. Go straight until you see the crowds. It's super duper easy. Did you follow? O que ele falou? Pois é. E agora? O que você faz? Letra A. Você não entende, morre de vergonha, mas finge que entendeu e vai embora. Letra B. Você super entende, aproveita para puxar um papo e vocês ficam amigos. Letra C. Você pede para repetir e ele fala mais 3 vezes e mesmo assim você continua sem saber para onde ir. E letra D. Você acha que entendeu, mas vai parar no lugar errado. Ai, isso já aconteceu comigo. Pior que eu achei que eu tinha entendido certo o que o cara disse, mas aí eu entrei numa rua, andei umas 10 quadras até perceber que eu tava indo pro lado errado. Foi horrível. Ó, eu vou te confessar uma coisa. Eu achei que ia ser muito mais simples pedir informação, porque isso é o básico, né? Não, nada é básico. E vem cá, você sabe por que isso aconteceu? Porque eu sou burra, né? Estudei um tempão e não consigo entender nada. Óbvio que não. Olha só, o problema não é você, mas a forma errada que te ensinaram inglês até agora. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos seguir direto no embalo e ir pra pergunta número 2. Você conheceu um falante do inglês e não vê a hora de puxar uma conversa. E eis que acontece isso aqui. E aí, o que você achou? Do filme? Nossa, foi super awesome. Você fala inglês? Oh my gosh, okay, so I had this question about the final scene. Do you have an opinion on that? Because I thought that was like weird about how they decided to end it. Yeah, no, if you, like, Tá. of Parece que tá me ligando. Não, vai lá, Tem que... vai lá, Dilma, vai lá. Onde você achou esse vídeo? Eu sei, era a sua grande chance de praticar. Você tinha o inglês na ponta da língua. Mas me diz, por que você não conseguiu falar? Letra A. Você entendeu mais ou menos o que ele disse, mas simplesmente não soube como responder. Letra B. Você travou na hora e não conseguiu lembrar das palavras. Letra C. Você ficou enrolando e traduzindo tudo na sua cabeça, pensando em português para tentar responder. Ou, letra D. Você achava que conseguia responder, mas na hora deu aquela travada porque percebeu que ia ser um desastre. Foi um desastre, né? Todo mundo viu. Ah, não, sério. Que vergonha. Só de pensar em tentar falar inglês com alguém de novo já me dá vontade de sair correndo ali pelaquela porta. Calma, que nada disso aí é culpa sua. A maioria das pessoas que estudam com o método tradicional, ultrapassado, acabam passando por esse problema. O que acontece é o seguinte, presta atenção. Você estudou de um jeito que não existe na vida real, na hora do vamos ver. Ninguém fala certinho e devagar quando tá conversando. Nós mesmas aqui, a gente tá falando rápido, com gírias e expressões, e ainda por cima a gente vai juntando uma palavra na outra, viu? E tem uma coisa que é essencial, mas que sempre passa batido nesse tipo de ensino. Você aprende a falar e escutar só frases prontas, com cada palavra separadinha uma da outra, como se falar fosse algo totalmente regrado. Mas os falantes de inglês numa conversa usam o que eu chamo de supercontrações. Ou seja, reduções extremas, bem comuns em qualquer língua. Por exemplo, no português, a gente escreve o que você quer. Mas a gente acaba falando o que você quer. A gente junta tudo, isso acontece direto no inglês também. Quer ver? Where do you want to go vira where do you want to go? How do you know that? How do you know that? What do you mean? What do you mean? Where do you vira where do? How do you vira how do you? E what do you vira what do you? E nesses métodos mais ultrapassados, te ensinaram primeiro uma gramática totalmente fora de contexto. Você fica anos e anos fazendo exercício no livro e no caderno, com um ensino que muitas vezes te oprime. Você fica com medo de se expressar. E você nunca coloca em prática o que estudou. Você até pode saber toda a teoria, mas na hora de usar, você fica sem saber o que fazer. E ainda tem mais. Nos métodos mais tradicionais, quando você vai fazer um exercício como o de listening, o professor ou a professora coloca lá um áudio para treinar seus ouvidos. Aí toca 1, 2, no máximo 3 vezes o diálogo em inglês. E se você não entendeu ou não pegou, a aula precisa continuar, sem te dar tempo para realmente internalizar o conhecimento. Nossa, entendi. Eu nunca imaginei que pudesse ser isso. Eu sempre achei que o problema era comigo, acredita?
Eu te garanto que não. E a melhor coisa que existe é quando você estuda de um jeito que te faz se interessar pelo idioma, sabe? Eu vou te fazer uma última pergunta para você entender bem o que eu tô falando. Olha só, você tá na sua aula de inglês, num método tradicional, e aí a professora reserva um tempo para você praticar a conversação. E convenhamos, né? Esse tempo sempre é curto, geralmente 10 minutos no máximo. Então a professora separa os alunos em duplas. E o que acontece depois? Letra A. Você e sua dupla não conseguem tirar as dúvidas, já que a professora está ocupada com outra dupla. Letra B. Você e sua dupla não conseguem falar inglês e conversam em português o tempo todo. Letra C. Você não sabe o que falar e fica quieta. Letra D. Todas as respostas estão corretas. Ah, eu sei. É a letra D. É tudo isso que você falou. Resposta certa! Mas sabe o que é o pior? Mesmo quando eu tentava falar inglês, eu não tinha noção nenhuma se estava falando certo ou errado, sabe? Pois é, você precisa ter tempo para poder errar, ser corrigida, acertar, tentar de novo e construir confiança para falar. E detalhe, essa estrutura de ensino te mantém presa por anos e anos, pagando uma mensalidade super cara, te ensinando uma gramática pesada para você ter a sensação de que essa é a única maneira de aprender. E você acaba acreditando, gastando todo o seu dinheiro, seu tempo, mas depois, quando precisa do inglês, percebe que não lembra de nada. Esse modelo de ensino também faz com que você não consiga ter segurança no inglês. Ficam dizendo que para você falar com fluência, você precisa sair do Brasil. E a gente sabe que não é uma realidade possível para a maioria das pessoas. E não é verdade. Você pode sim ser fluente sem sair do país. E além disso, você provavelmente vai precisar do inglês no seu trabalho e na sua vida, mesmo morando aqui. Então, estudando com esse método ultrapassado, você realmente não vai conseguir manter uma conversa com um falante de inglês sem travar. Você fica perdendo oportunidade atrás de oportunidade e deixa de viver coisas incríveis. Não, mas sério, fala aí, o que eu faço então? Porque eu não quero mais passar por isso não. Fica tranquila que tem solução. Agora que eu já te mostrei os principais problemas que te impedem de alcançar a fluência, eu te convido a vir comigo superar esses desafios com um método realmente eficaz que fez com que milhares de pessoas deixassem para trás os medos, as dificuldades em aprender inglês e que agora falam com segurança. Hey guys, what's up? How's everyone doing? It's Carlos here. I'm 44 years old from São Paulo, Brazil, and I work as a motion designer. I like video games since I was a kid, and I enjoy watching movies and TV series, of course. That's why I have been learning English my entire life. But I've never considered myself fluent in the language, and I always had issues trying to learn by myself. However, I followed teacher Paula on Instagram since a few months back, and she's such a character. I'm studying since November 2021, and I've noticed a great improvement in my English skills already. Hello guys, my name is Mirelle and I'm 14 years old, and today I'm here to talk to you guys about my experience with teacher Paula Gabriela. She helped me so much and she helped me to learn how can I express myself in English, how can I be myself in English, and look at me now, I speak English with confidence, and that's thanks to teacher Paula Gabriela. My name is Emanuele. I'm 15 years old and I live in Campo Grande do Piauí. I love English and I always wanted to learn it, but I started and stopped. Anyway, I couldn't go on. The fact that the teacher was amazing, the platform, the other teachers, the way of teaching. My level was very small. I could form just a few sentences. And I noticed a big improvement in my vocabulary and pronunciation thanks to the course. I have been studying English in traditional schools since I was 12, but my passion for the language and the cultures that surround it goes back to my entire childhood. Well, my biggest motivation to be fluent in English nowadays is because I've graduated in international relations, which means I'm surrounded by English all the time in the construction of my career. The course is amazing, the live classes, and the whole team is great. Teacher Paula Gabriela, of course, has a very special way of teaching. She's very relaxed and innovative and creative. The woman rocks. You will love having class with teacher Paula Gabriela. She's the best teacher
English teacher, and the Fluency Academy method is amazing. A Ultimate English Week tá aqui para te dar a oportunidade que você precisa para se sentir encorajado, encorajada a aprender inglês. Isso me lembra a minha própria história, quando eu também tive a oportunidade de estudar inglês aos 11 anos de idade, o que mudou completamente o rumo da minha vida. Parecia que o inglês não era para uma pessoa como eu, que nasceu lá no interior do Paraná e de uma família humilde. A minha mãe vendia sorvete, pão caseiro, já foi cabeleireira, teve até uma barraca de cachorro-quente. Enfim, não sobrava grana para me colocar para aprender inglês em uma escola particular. E eu sempre estudei em escola pública. Mas mesmo assim, minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Tá óbvio que eu sou fã da minha mãe, né? Foi desse jeito que eu virei uma verdadeira nerd com R maiúsculo. Aí, com 11 anos, eu passei num processo seletivo em uma associação para estudar inglês de graça no contraturno da escola. Eu vou contar para vocês que, apesar de gostar bastante de estudar, eu não curti o inglês logo de cara, não. Sério, eu tinha notas péssimas, eu odiava. Mas aí as coisas foram mudando, ainda mais quando eu percebi que com o inglês eu podia cantar as músicas que eu gostava e que aprender podia ser divertido de verdade. Apesar de ser super legal lá na associação, eu só aprendi o que estava no livro, sem colocar na prática. E eu queria ser fluente. Foi aí que eu comecei a estudar muito, muito mesmo. Eu aprendi muita coisa sozinha e desenvolvi técnicas próprias. A partir daí, eu me empolguei de verdade. Eu lia e cantava as letras das músicas emo que eu gosto, maratonava séries e filmes sem parar e voltava cena por cena, prestando muita atenção em cada detalhe do inglês. Quando eu tava com 18 anos, eu já era tão boa no idioma que eu comecei a dar aula. E quando chegou o momento decisivo de escolher a minha carreira, eu não tive dúvidas. Fiz licenciatura em letras, inglês e português. Mas o meu grande sonho ainda não estava completo, porque eu ainda queria ter a chance de viajar para outro país. E quando eu consegui fazer um intercâmbio para a Austrália, eu pude ver uma verdadeira imersão e me aprofundar ainda mais na cultura de um país que tem o inglês como língua materna. E não foi só isso. Na Austrália, eu conheci pessoas incríveis de outros países. Eu fiz amigos do Japão, da Coreia, da Índia, da França. E o idioma que conectava a gente em todos os momentos era o inglês. Eu fiz essa viagem querendo aprofundar o meu conhecimento. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu cheguei lá. Eu senti as portas para o mundo se abrindo para mim. Eu criei conexões que eu nem imaginava. E hoje eu sou extremamente grata pelo inglês ser realmente isso. Uma ponte que une as pessoas. Bom, depois de tudo isso, a minha missão de vida é levar o inglês para todas as pessoas. Porque se eu achasse que o inglês não era para mim, aquela menininha que saiu do interior do Paraná sem dinheiro no bolso, eu teria desistido. Mas o inglês pode sim mudar a sua vida como mudou a minha. E eu vou te ensinar como. Bom, nesses mais de 10 anos de estudo e experiência, eu mergulhei em centenas de livros sobre diferentes métodos de ensino. Estudei os maiores poliglotas do mundo e fui atrás de uma abordagem eficaz para tornar o aprendizado realmente possível para todas as pessoas. E foi por isso que eu fiz uma parceria com a Fluency Academy, a maior academia de fluência em idiomas da América Latina, que tem o objetivo de democratizar o ensino de inglês de uma maneira totalmente inovadora. O segredo desse sucesso é o Fluency Hacking Method, um método eficaz que oferece um modelo rápido de aprendizado e que vai te levar a um nível avançado de compreensão, expandir seu vocabulário e focar nas habilidades de memorização e conversação. E agora eu vou te apresentar os 4 passos desse método que você vai usar durante as nossas aulas práticas e gratuitas dessa semana. Passo 1. O primeiro passo é o desafio, the challenge. Esse é o passo em que você se desafia a aprender um novo idioma, entende sua real necessidade de saber inglês e cria interesse sobre o que vai ser estudado. Esse passo é muito importante para que você possa acompanhar a sua evolução no idioma. Passo 2, a ponte, the bridge. O momento em que você transforma essa sua vontade de mudança em conhecimento. Você vai criar novas pontes para o inglês e deixar para trás o que antes você não entendia. Isso vai te dar uma base sólida para você chegar no passo 3. Passo 3, o grande salto, the great leap. Aqui é onde você percebe que evoluiu no idioma e vai estar pronta para colocar em prática o que aprendeu, com um intenso treinamento de escuta, ampliação do vocabulário e a expansão dos seus horizontes no inglês. Passo 4. Por fim, a gente chega no último passo, a mágica, the magic. Ele é muito importante porque é o momento em que você vai internalizar
todo o conteúdo aprendido com uma técnica simples e muito eficaz, utilizada pelos maiores poliglotas do mundo e aplicada como uma ferramenta tecnológica que vai fazer com que você nunca mais esqueça de tudo que aprendeu. Bom, gente, esse é só um resumo do que você vai vivenciar na prática com o Fluency Hacking Method, o método que já transformou a vida de milhões de pessoas no caminho para a fluência. Você está quase chegando ao fim do Level 1 e concluindo a sua primeira aula da Ultimate English Week. Hoje eu apresentei as maiores dificuldades que os alunos de inglês enfrentam quando tentam aprender com o ensino tradicional. Além disso, eu compartilhei com você parte da minha trajetória como professora e como o inglês mudou profundamente a minha vida. E por último, a gente acabou de ver como funciona o Fluency Hacking Method, que você vai utilizar nas nossas aulas práticas gratuitas. E agora vamos ver rapidinho como continua a semana da Ultimate English Week. Na próxima aula, terça-feira, às 9 horas, você segue para o Level 2. A gente vai analisar uma cena de uma série super divertida para compreender a fala do dia a dia, aprender palavras novas e estruturas gramaticais. Você vai ver como é possível estudar a base do inglês de um jeito super leve e ainda dar uma boa risada. Já na quarta-feira, você continua para o próximo desafio, o Level 3, com treinamento de pronúncia em inglês. A gente vai estudar a junção das palavras, os sons do TH e principalmente as supercontrações. Tudo isso para você não ficar boiando numa conversa em inglês e compreender certinho como é que funcionam essas pronúncias. Na quinta-feira é a hora do Final Challenge. Aqui eu vou te mostrar como vencer os medos na hora da conversação com técnicas incríveis para você praticar a fala e soltar a sua voz. Eu também vou te apresentar um caminho prático e seguro para você finalmente conquistar a fluência em inglês. Além disso, ao longo dessa semana, de segunda a quinta, sempre às 19 horas, horário de Brasília, eu vou fazer lives lá no YouTube para aprofundar o conteúdo das aulas com dicas valiosas para você que quer destravar seu inglês. E antes de me despedir, eu tenho um recado muito importante. Para você ficar por dentro de tudo que eu preparei para a Ultimate English Week, eu te convido a entrar no meu grupo de WhatsApp. É só clicar no botão que está aqui embaixo. Eu planejei algumas surpresas ao longo da semana que eu vou compartilhar diretamente por lá. Também já aproveita e se inscreve no meu canal lá no YouTube. É lá que vai rolar todas as lives ao longo dessa semana. E pra te acompanhar da melhor forma nos próximos dias, eu preciso saber qual que é o seu nível atual de inglês. Por isso eu preparei um teste para você responder rapidinho aqui embaixo, o Test Yourself. A partir dele eu vou conseguir ver mais ou menos em qual nível você tá, e isso me ajuda a entregar o melhor conteúdo possível para você. Depois que você fizer o teste, aproveita e responde a pergunta que eu deixei sobre a aula aqui embaixo e no Instagram. Assim a gente consegue se conectar melhor. É isso, gente. Te espero logo mais para nossa primeira live e conto com você na terça-feira, às 9 horas, para dar start nas nossas aulas práticas. Eu tenho certeza que depois dessa semana de treinamento, o seu inglês vai melhorar e você vai se sentir ainda mais apaixonado, apaixonada em aprender. Até a próxima. See ya!